Falar sobre o nascimento de Jesus é falar sobre o momento exato em que o céu tocou a terra, em que o divino encontrou o humano. Não foi apenas o nascimento de uma criança em uma cidade pequena e esquecida. Foi o próprio Deus se fazendo homem para iniciar o maior plano de resgate da história, a salvação da humanidade. É uma história que, por mais que a gente ouça, sempre tem algo novo para nos ensinar. Sempre toca em um lugar diferente do nosso coração. Vamos voltar ao começo de tudo. A história não começa com trombetas ou anúncios grandiosos em praças públicas. Começa de forma íntima, pessoal, com um anúncio celestial. O anjo Gabriel, um mensageiro direto de Deus, aparece a uma jovem chamada Maria. Imagine a cena. Uma jovem simples, de uma cidade pequena, de repente se depara com um ser celestial que lhe traz a notícia mais extraordinária de todos os tempos. Gabriel diz: "Você conceberá pelo poder do Espírito Santo, e o seu filho será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." Essa promessa não era apenas para Maria, era para toda a humanidade. E para que não houvesse dúvidas, para que a base dessa nova família fosse sólida, José, o noivo de Maria, também recebeu uma confirmação divina. Um anjo apareceu a ele em sonho e acalmou seu coração, explicando que tudo aquilo era obra de Deus. Nada ali era um acidente, um imprevisto ou um erro. Cada detalhe, cada passo, fazia parte de um plano eterno, traçado antes mesmo da criação do mundo. Deus estava no controle de tudo. Logo depois, um decreto do Império Romano obriga todos a se registrarem em suas cidades de origem. Por causa disso, José e Maria precisam fazer uma longa e cansativa viagem de Nazaré até Belém, a cidade do rei Davi. E aqui vemos a soberania de Deus agindo nos detalhes. Uma ordem de um imperador pagão serviu para cumprir uma profecia de séculos, que dizia que o Messias nasceria em Belém. Ao chegarem, cansados da viagem, e com Maria prestes a dar à luz, eles encontram a cidade lotada. Não havia lugar para eles nas hospedarias, nas estalagens. O mundo estava cheio demais, ocupado demais para receber seu próprio Criador. E então, no lugar mais improvável, em um ambiente simples, humilde, talvez uma gruta ou um estábulo, Jesus nasceu, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Veio ao mundo em uma manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Essa escolha de Deus é profundamente simbólica. Ele escolheu a manjedoura para nos mostrar, desde o primeiro momento, que a salvação que ele oferece não depende de status, de riqueza, de poder ou de aparência. A salvação é para todos. Deus não olha para o exterior. Ele olha para o coração. Ele não busca palácios. Ele busca um lugar simples e disponível. E quem foram os primeiros a receber a notícia? A quem os anjos anunciaram o nascimento do Salvador? Não foi aos reis, aos governantes ou aos líderes religiosos de Jerusalém. Um exército de anjos apareceu no campo para pastores de ovelhas, homens simples, trabalhadores, muitas vezes esquecidos e marginalizados pela sociedade da época. Eram eles que estavam acordados, vigiando durante a noite. E foi a eles que Deus revelou sua glória. A mensagem é clara. Jesus veio para todos, mas especialmente para os cansados, os feridos, os sobrecarregados, aqueles que a sociedade ignora. Agora vamos falar de uma curiosidade que muitos têm. A Bíblia não afirma que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data foi estabelecida séculos depois. Historicamente, a maioria dos estudiosos acredita que o nascimento de Jesus provavelmente ocorreu entre os anos 6 e 4 a.C. Mas a verdade é que a data exata nunca foi o ponto mais importante. O verdadeiro significado do Natal não está em um dia específico do calendário, mas na realidade da encarnação. O fato de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse é o milagre. O verdadeiro Natal é a manifestação do amor de Deus, de uma forma que podemos ver, tocar e sentir. Jesus não nasceu para um trono terreno. Ele não veio para fundar um império político. Seu destino final não era um palácio, mas uma cruz. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus, para construir uma ponte sobre o abismo que o pecado criou entre nós e o nosso Criador. E ao nos aproximarmos do final de mais um ano, enquanto nos preparamos para virar a página de 2025 para 2026, a maior pergunta que essa história nos faz não é quando Jesus nasceu, ou onde ele nasceu. A pergunta mais importante, a que ecoa através dos séculos e chega até você hoje é: ele já nasceu dentro de você? Porque o nascimento em Belém foi o evento que mudou a história do mundo. Mas o nascimento de Jesus no coração de uma pessoa é o evento que muda a história dessa vida para sempre. Quando Jesus nasce em nosso coração, tudo muda. A nossa perspectiva muda, nossas prioridades mudam.
Nossa força é renovada. A história da nossa vida ganha um novo autor. Que neste final de ano, em meio a todo o barulho do mundo, as festas, as correrias para cumprir metas e fazer planos, você possa parar por um momento e se lembrar do essencial. Lembre-se que Jesus não nasceu em um palácio. Ele nasceu na simplicidade. E ele fez isso para nos provar que Deus não precisa de grandes coisas para entrar. Ele só precisa de um coração aberto, de um espaço, por menor que seja. Ele entra onde há lugar para ele. Minha oração é que ao fechar este ano, você não leve na bagagem apenas lembranças boas ou ruins, mas que leve fé. Que não carregue apenas planos para o futuro, mas que carregue esperança, uma esperança que não se baseia em circunstâncias, mas na certeza de que Deus está no controle, e que o novo ano que se inicia seja marcado não apenas por uma celebração de um dia, mas por um nascimento diário. O nascimento de Jesus vivendo em você, guiando seus passos, curando suas feridas, acalmando suas ansiedades e renovando completamente a sua história. Porque quando Jesus nasce dentro de nós, todo dia é um novo começo. Todo ano se torna, verdadeiramente, um ano novo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Deixe seu comentário, sua reflexão. Que Deus te abençoe e que o próximo ano seja o melhor da sua vida. Siga nosso canal para mais mensagens como esta. Até a próxima!